Olá, muito boa noite. É bom podermos chegar mais uma vez diante da palavra de Deus nessa noite que está se encerrando. Lembrando que o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós temos o nosso programa Durma em Paz. Lembrando que esse é um lema, porque aquele que cuida de mim e de você, esse não dorme, mas a cada dia ele está bem perto e bem ao nosso lado, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos boas notícias. Hoje nós podemos ouvir o governador liberando o culto nesse próximo domingo. Portanto, teremos o culto nesse próximo domingo pela manhã, porque à noite, 8 horas, é o toque de recolher. Então, nós não estaremos com o culto à noite por causa do toque de recolher, ele começa às 6h30. Nós vamos voltar nesse domingo com 25% da nossa capacidade, e 25% das 100 pessoas, e que você possa ser uma das 100 para estar conosco nesse próximo domingo pela manhã, às 9 horas na Escola Dominical. Pode chegar, já pode assistir e participar da nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, voltando aos pouquinhos às nossas atividades, e também às 10h15 o nosso culto. Pastor, vai ter o nosso culto virtual? Sim, vai ter o culto virtual, mas também haverá o culto presencial. Você deve estar com saudade dos irmãos. Eu estou, venha matar essa saudade nesse próximo domingo, que você faça parte de uma das 100 pessoas, voltando aí a nossa normalidade, ou começando com a nossa normalidade. Domingo, então, 10h15 da manhã. À noite nós não teremos o culto ainda, enquanto não subir um pouquinho mais essa liberação das 8 horas da noite, e nós vamos ter somente o culto pela manhã presencial. Tanto à noite quanto de manhã, ou tanto de manhã quanto à noite, teremos o nosso culto virtual. A nossa Escola Bíblica Dominical vai acontecer ali na igreja. Você já está convidado para estar conosco nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã. Nós estaremos estudando o Salmo 63 na Escola Bíblica Dominical. O Salmo de número 64 será pregado no domingo pela manhã, e domingo à noite o Salmo de número 65. Você não pode ficar de fora. Vamos juntos, voltando novamente às atividades. Espero que agora seja para não fechar mais. Tá chegando aí os dias de maio. Logo em maio, o pessoal de 50 começa a se vacinar, e eu estou no meio disso. Então nós vamos já nos preparando. E você que está aí na faixa dos 65, 67, é tempo de você tomar a sua vacina. É tempo de você estar se preparando para voltar às suas atividades normais, e eu espero que assim aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Boas notícias, e eu espero que esse tempo seja tempo maravilhoso de nós irmos retomando a nossa comunhão. Claro que máscara, álcool em gel serão necessários. Sem a máscara não é possível entrar na igreja, e cantar de máscara também. Então nós estamos retornando, e você é o nosso convidado para estar conosco. Alguns que estão nos ouvindo já tomaram as 2 doses da vacina. Graças a Deus, que bênção, E nós vamos retornando e tomando as atividades
normais, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, a música de fundo. Nós estamos olhando para a ascensão do Senhor Jesus. Jesus teve 12 aparecimentos depois da sua morte. 12 aparecimentos, ou a palavra de Deus nos relata 12 aparecimentos de Jesus depois da sua morte. Estamos olhando alguns deles e agora estamos indo para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso de número 6 ao verso de número 11. E você é o nosso convidado para tomar a sua Bíblia e poder estar lendo e estudando junto conosco nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Atos capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor nesse instante. Olha aí. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Verso de número 7 do capítulo 1 agora. Jesus respondeu: não cabe vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês viram o subir. Olha, o texto está dizendo, olha aí, ele vai voltar, ele virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Portanto, hoje nós vamos para a ascensão de Jesus em Atos capítulo 1, verso de número 6 até o verso de número 11. É justamente o texto que temos hoje da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, eu quero ver com você alguns pontos que vamos aprender aqui nesta palavra tão especial. Olha, a pergunta dos discípulos no verso de número 6 revela que eles ainda aguardavam uma intervenção de Jesus na história, uma vez que tinham convicção de que o Messias seria uma figura política. Quer ver o que diz? Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Essa foi a pergunta. E é o primeiro versículo. Eles tinham essa convicção que o Senhor iria fazer uma intervenção na história. E essa intervenção, possivelmente para eles, ou tinham em mente uma intervenção política que iria restaurar Israel do jugo romano. Jesus, por sua vez, mostra-lhes que ao invés de esperarem passivamente pelo final dos tempos ou ansiarem por mudanças políticas, tinha uma missão a cumprir como igreja na terra. Nós ansiamos uma mudança política, claro que para melhor, em nome do Senhor Jesus, em face que tudo tenha acontecido. Mas olha, naquele tempo, os discípulos também ansiavam uma mudança política e ela não ocorreu. Não ocorreu. Aliás, depois que Jesus subiu o assunto aos céus, a política para
o povo cristão daquela época ficou mais apertada ainda, mais difícil ainda, chegando e culminando até as arenas lotadas de cristãos que eram comidos por leões. Somente no 3º século é que a coisa mudou, mas essa era a situação. E a igreja tinha uma missão a cumprir como igreja de Deus na terra. E olha, aqui, nos tempos de hoje, muito mais do que ficar esperando Deus intervir na história do nosso país, eu e você temos que estar atentos para cumprir a missão que a igreja tem aqui sobre esta terra. Temos uma missão, não estamos aqui à toa, nós não estamos nesse tempo, nessa época à toa. Deus espera algo especial da minha vida e da sua, que nós venhamos a nos entregar totalmente nas mãos dele, para que ele possa então ser glorificado através de mim e de você. Mas vamos ver aqui alguns pontos importantes desse pequeno trecho da palavra de Deus. O primeiro deles é que nós encontramos nessa ascensão da pessoa do Senhor Jesus, enquanto ele estava para subir, a primeira coisa é que ele ensina a dependência do Espírito Santo de Deus, dizendo assim: mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esta primeira palavra que Jesus dá para aqueles discípulos, quando Jesus estava subindo assunto aos céus, e esses são os versículos logo abaixo, ele ensina algo importante nesta aparição para a sua subida. Ele ensina aos discípulos sobre a dependência do Espírito Santo de Deus. Pergunta a você nessa noite: você está dependendo do Espírito Santo de Deus? Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Olha, Jesus orientou os discípulos que eles deveriam estar na expectativa de receber o Espírito Santo para a sua capacitação, para continuarem a obra de Deus iniciada por Ele. E eu e você, nessa noite, precisamos estar dependendo do Senhor de tal maneira que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para continuar a obra dele nesse tempo tão difícil, tão complicado. Abre, fecha, álcool, máscara, olha, mas tudo isso, eu e você somos chamados para continuarmos a obra do Senhor, em nome de Jesus, iniciada não por mim, não por você, mas por Ele, quando Ele veio. E lembre-se da mensagem de ontem, que Lucas começa dizendo, olha, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, e eu e você precisamos dar continuidade, porque Jesus continua realizando na minha vida, na sua vida, aquilo que Ele realizou tempos atrás, o poder de transformação, de mudança, que só Ele é capaz de fazer. E em que, nesse momento em que Jesus aparece, Ele tem um ensinamento especial aos discípulos. Muitas pessoas o viram subindo assunto aos céus, mas Ele deixou então uma palavra: olha, dependa do Espírito Santo de Deus. E nós vemos, queridos, que
Logo em seguida, desta determinação, tudo isso aconteceu e realmente eles dependeram da palavra ou dependeram do Espírito Santo de Deus. A palavra original aqui de poder é dunamis, dinamite, onde nós encontramos, olha, ele dizendo assim, o poder de força, de habilidade para executar milagres. E tudo isso precisamos estar dependendo do Espírito Santo de Deus. Não faça na sua força. Não é através da minha força, nem da sua força, não é através da minha capacidade, nem da sua capacidade, mas é na dependência do Espírito Santo de Deus e dizer: Pai, eu dependo de Ti, reveste-me com o Teu poder, com a Tua força, me dê habilidade provinda do alto, virtude vinda do alto para esse momento em o nome do Senhor Jesus. E quando olhamos para Atos capítulo 2, verso 1 até verso de número 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Aquilo que o Senhor disse para eles: olha, dependam do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós encontramos que se tornou uma realidade. Portanto, nessa noite, dependa do Espírito Santo do Senhor Jesus. Em segundo lugar, ou a segunda lição que nós aprendemos aqui, é que o Senhor diz para eles: dependam do Espírito Santo, mas sejam testemunhas. Seja testemunha de Cristo. Olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí? Para que o Espírito Santo desce com o poder? Para sermos testemunhas. Primeira pergunta é: você está dependendo do Espírito Santo de Deus? Você depende do Espírito Santo de Deus? Cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse que iria deixar o Consolador, o Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu em Atos capítulo de número 2. Você depende do Espírito Santo. Segunda palavra importante que temos no texto: precisamos dessa dependência para sermos testemunhas. Você tem sido testemunha do Senhor? As pessoas, quando te veem, conseguem ver a pessoa do Senhor Jesus? Eles precisavam do poder do Espírito Santo para ser testemunha. Você tem sido uma testemunha do Senhor nosso Deus. É impressionante porque nessa ascensão de Jesus, ou um pouco antes de subir, ele diz: olha, dependam do Espírito Santo. Dependam do Espírito Santo para testemunhar. E quando olhamos para Atos, capítulo de número 2, nós encontramos, então, o Senhor capacitando-nos para ser testemunhas. Pedro, que antes negou, agora faz um discurso extraordinário e testemunha da pessoa do Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versos 26 e 27, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviei, hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis,
pois estivesse comigo desde o princípio. Olha, o que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha é afirmar aquilo que viu, ouviu ou experimentou. Ser testemunha é afirmar aquilo que viu, ouviu ou experimentou. Você experimentou algo de Deus? Se você experimentou, você é uma testemunha. O grande problema é que há muita gente que nunca teve uma experiência com Deus. Fala de Deus, fala da Bíblia, vai à igreja, mas não experimentou Deus. Consegue ter bons conceitos, consegue decorar versículos, mas nunca experimentou Deus. Você já experimentou Deus? Você será uma excelente testemunha quando você experimenta Deus. Olha, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Jó teve uma experiência extraordinária com Deus. E ele agora diz: antes somente de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você é uma testemunha do Senhor? Você só pode ser testemunha se você afirmar aquilo que viu, ouviu ou experimentou. E aí você consegue dar um relatório correto. É assim que é uma testemunha num tribunal. Ela vai falar daquilo que ela viu, ouviu, experimentou e dar um relatório correto. Testemunhar aquele fato de maneira correta. Você é chamado para ser uma testemunha. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse: olha, dependa do Espírito Santo. Seja minha testemunha. Relate aquilo que você experimentou. E aquilo que Deus fez na sua vida, tem feito na sua vida. Você não pode ficar de boca fechada. Você tem que falar daquilo que o Senhor está fazendo na sua história. Quando olhamos para a ascensão de Jesus, ele fala: dependa do Espírito Santo. Segundo, seja uma testemunha de Cristo. Mas em terceiro lugar, tenha uma visão ampla, uma visão global. Diz: dependa do Espírito Santo, seja minha testemunha aí, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, e a expressão aqui é até os confins da terra. Tenha uma visão global. Não pense que é só ser testemunha ali dentro da sua igreja. Não, a visão vai mais ampla, vai mais além. É uma visão missionária. Jesus, quando estava subindo o assunto ao céu, colocou essa visão mais ampla para os seus discípulos. É tão bom sair numa viagem missionária. A Rita, que sempre nos assiste, estivemos lá no Quênia, testemunhando para um grupo de pessoas, esses que tem uma argola grande, põe uma argola grande no pescoço, todo colorida, de vez em quando aparece na Discovery. Eu fico lembrando do tempo que nós passamos lá, casinhas pequeninas, era somente galhos em volta e uma lona por cima. O Senhor me chama e te chama para ter uma visão global. Foi extraordinário estar no Piauí, furando um poço, dando água para aqueles que precisavam, mas sobretudo sendo testemunha do Senhor. Uma visão mais ampla. Olha, não só em Campinas. Eu nasci em Campinas, criado em Campinas, campineiro nato, mas minha visão não pode ser só sobre Campinas. Minha visão tem que ser global. Quando nós dependemos do Espírito Santo,
somos testemunhas dele para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Alguns teólogos dizem que América do Sul foi confins da terra. Quando foi descoberto o nosso país, olha, mas ainda tem alguns lugares que são confins da terra. Não é só para esse lado, não. E é impressionante porque o Senhor nos dá uma visão global. Por isso que temos agência missionária, temos chamado missionário, conferência missionária, para que eu e você possamos ter uma visão ampliada da necessidade. Enquanto estamos aqui, auxiliamos e ajudamos aqueles que estão à nossa volta. Mas precisamos olhar para mais distante, sermos testemunhas até os confins da terra. Saber que onde você pisar a planta do teu pé, você será uma testemunha. Testemunha de tal maneira que você, como eu, podemos, em nome de Jesus, falar daquilo que nós vimos, ouvimos e experimentamos de Deus, que transformou a nossa vida, a minha, a sua, a nossa vida, e pode transformar a de outros, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, antes do Senhor subir assunto ao céu, pessoas viram o Senhor subindo. Mais de 500 pessoas puderam presenciar esse fato. E o Senhor, na sua subida, um pouco antes, disse: olha, dependa do Espírito Santo. Dependa, seja testemunha e tenha uma visão ampla, não uma visão pequena, curta, mas uma visão ampla, sendo testemunha até os confins da terra. Em nome de Jesus, ajuda-nos a cumprir esta missão para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ver aqui, então, aqueles que estiveram participando nessa noite e fazendo seus pedidos de oração, clamando. Olha, a gente sempre orou aqui pelo Jardel, que se acidentou, mas o Jardel fez aniversário no dia de hoje, então eu quero mandar o meu abraço carinhoso ao irmão Jardel, que depois de se acidentar, colocar a prótese aí no quadril, completa mais um ano de vida. Fiquei feliz por ele. Entrou no hospital, fez a cirurgia, não pegou o Covid, saiu do hospital, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço aqui a dona Luzia Munhoz, abraço, dona Lourdinha Campos, lembro sempre da Casa Campos, olha aí, a Maria Luísa Capovilla, Rita, que está sempre nos ouvindo, Juliana Caron, a paz, Ju, olha, domingo, se Deus quiser, estamos juntos, em nome de Jesus. Manda um abraço ao seu marido. Raquel, Deus abençoe. Não é a Raquel, aqui é a minha tia Terezinha, um abraço. Manda um abraço pro tio, esses aí entende tudo de Gramado, Deus abençoe. Giovana, aquele abraço. Irmã Terezinha, mais uma vez. Mãezinha, que pede oração aqui pelo meu tio Valdir, lá de Caraguatatuba, está com Covid e carece das orações. Esteja orando por ele, em nome do Senhor Jesus. Minha tia Cidinha, Deus abençoe em nome do Senhor. Irmã Heloísa Cardoso, irmã Heloísa, é bom sempre estar vendo que a senhora está aí orando, colocando as mãozinhas, em nome de Jesus. Dona Cacilda, que está sempre aí. A Maria Bueno, estava com saudade, Dona Maria. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Que bom
vê-la aqui, a Cris, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Também a Maria Luísa aí está desejando a todos aí um excelente final de semana. O nosso final de semana, a Dulce estava falando aqui, eu já estava morrendo de saudade da igreja. Que bom que vai voltar esse final de semana. Vamos voltar domingo pela manhã, 25% da nossa capacidade, 100 pessoas. Cabemos ali na nossa igreja 400, podemos ir até 100 pessoas. Dona Cacilda pede aí pelos seus familiares. A Cássia, que não está muito bem, manda um abraço ao pastor Marlon. Deus abençoe, em nome do Senhor. Saudade do pastor Marlon. E seus filhos também. Vamos orar pela Cássia. Lembrando o pastor Amarilda, que ainda não recebeu alta, do Valdir. Quem está na UTI, Cris, é o Carlos. Saiu da UTI, graças a Deus, que bom. O Carlos saiu da UTI, mas carece ainda das nossas orações. Vamos estar orando e clamando em nome do Senhor Jesus. Orando pelo nosso país, pela nossa nação, orando para os médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que fazem o exame de Covid, aqueles que tomam conta da limpeza do hospital. Vamos orar por eles também, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Na ascensão, na subida do Senhor, o Senhor deixou bem claro para que eu e cada um dos irmãos pudéssemos ser dependentes do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre a nossa vida. Dependemos do Senhor. Carecemos do Senhor agir na nossa história, na nossa vida. Em nome de Jesus. Dar-nos, ó Deus, poder, ó Deus, força para ser testemunha do Senhor onde quer que nós fomos, seja aqui, seja, ó Deus, onde for, ó Deus, para que possamos ser testemunhas daquilo que o Senhor fez, tem realizado, daquilo que nós podemos experimentar. Há muita gente que não experimentou Deus. Eu quero te agradecer porque eu pude ter essa experiência com Deus aos 13 anos de idade. Estava na igreja, o Senhor se lembra, sabe, conhece tudo, mas o meu coração não era teu. O meu coração estava no mundo e das coisas do mundo. Mas louvado seja o teu nome, que hoje eu posso falar daquilo que eu experimentei. Eu te louvo, te agradeço. Ó Deus, clamamos pelo pastor Amarildo, ó Deus, pela a esposa do pastor Marlon, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar sobre ela, em nome do Senhor. Também, ó Deus, pelo Carlos que saiu da UTI, nós clamamos em nome do Senhor. Clamamos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, recepcionistas, aqueles que tomam conta da limpeza. Ó Deus, proteja-os, proteja os seus familiares, em nome de Jesus. Tem misericórdia da nação brasileira, faz um milagre nesta nação, Senhor. Senhor, Deus justo, faz justiça, em nome do Senhor Jesus. Os homens aqui colocam a figura da justiça é cega, mas o Senhor, ou a justiça do Senhor não é cega. A justiça do Senhor vê tudo, sabe de tudo, e, ó Deus, faz justiça sobre o nosso país, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém, e graças a Deus. Amém? Muito bem, vamos para a nossa historinha, para a gente poder ir dormir em paz, porque aquele que me guarda, aquele que te guarda, esse não dorme. Olha, o título hoje da nossa história é Porta Fechada. Conta-se certa vez que um certo ministro visitou uma senhora pobre com o propósito de auxiliá-la, pois soube da sua grande necessidade. Com uma certa importância na mão,
bateu à porta, mas a mulher não lhe respondeu. Concluído que não estava em casa, foi embora. Pouco tempo depois, encontrou-a na igreja e disse-lhe que havia lembrado dela na sua necessidade e acrescentou: estive em sua casa e bati a porta várias vezes, mas como não ouvi sinal de vida, supus que a irmã não estivesse em casa e voltei. A que horas? Perguntou-lhe a senhora. Lá para o meio-dia. Oh, disse ela, eu ouvi uma voz, Senhor pastor, e lamentando não haver respondido, pensei que fosse o homem que vinha cobrar o aluguel. Olha, muitas vezes, querido, o Senhor está à porta a bater, mas falta-nos compromisso com as coisas daqui da terra. A mulher pensou que era alguém que fosse cobrar o aluguel. Não recebeu a bênção. Que nós possamos andar com os nossos compromissos aqui na terra em ordem e deixe que o Senhor venha e bata na nossa porta e Ele supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Que Deus te abençoe, lembrando que neste final de semana voltamos com os cultos presenciais com 25%, somente o domingo pela manhã. Por que, pastor, somente pelo domingo pela manhã? Porque ainda o toque de recolher permanece às 8 da noite. E nós começamos o nosso culto às 6h30. É possível fazer o culto em 1 hora? Claro que é. Mas muitas vezes, irmãos de longe ou correria, eu não quero que isso aconteça. E vamos seguir as regras. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. E já podemos nos reunir e quem sabe na semana que vem nós já podemos acertar tudo isso. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana. Dependa de Deus, do Espírito Santo, seja testemunha e tenha uma visão ampla daquilo que Deus pode fazer através de você no mundo, em nome de Jesus. Tchau, tchau, que Deus te abençoe.